Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje vamos continuar nos aventurando pelo mundo mágico de Harry Potter com O Prisioneiro de Azkaban. Finalmente chegamos ao terceiro livro da Trindade Mágica de Harry Potter. Apesar de Harry Potter ter realmente 7 livros, os 3 primeiros eles são muito mais próximos do que os outros, né? Apesar de todos os livros manterem a essência da saga, da história do Harry, os 3 primeiros que podem ser bem categorizados como infanto-juvenis mesmo. Até porque a partir do 4º livro, o Harry vai ter um processo de amadurecimento muito mais duro, né? Ele vai enfrentar muito mais dificuldades, a história vai se tornando mais sombria, né? E apesar do Prisioneiro de Azkaban ainda ter um lado sombrio, ele ainda mantém uma certa leveza muito próxima, né? Muito mais próxima do primeiro e do segundo livro do que dos outros livros, né? Então é bem legal a gente falar, é interessante a gente falar essa questão de que esses 3 primeiros livros eles compõem realmente um ciclo que pode ser muito mais bem definido como infanto-juvenil do que os outros, né? Os outros já são mais juvenis, já são mais um pouquinho obscuros. E O Prisioneiro de Azkaban é um dos meus livros favoritos, na verdade é o meu livro favorito, porque eu comecei a ler por ele. Sim, eu comecei a ler Harry Potter pelo terceiro e depois é que eu voltei para o primeiro e para o segundo, né? Então, consequentemente, foi O Prisioneiro de Azkaban que me abriu as portas para o mundo da leitura. Então eu tenho um carinho muito grande por esse livro e assim, é um livro fantástico, que tem uma história incrível e que a gente vai ver um pouquinho agora analisando em comparação com o filme também, que a meu ver também é um dos melhores filmes da saga. Apesar do filme ter algumas diferenças em relação ao livro, são diferenças mínimas, né, porque é um livro, digamos assim, curto ainda, né, a situação vai ficando pior a partir do 4º, né, vai ficando mais complicada de adaptar, mas O Prisioneiro de Azkaban ainda é um livro bem tranquilo de se adaptar. Vai ter algumas pequenas mudanças, vão tirar alguma cena ou outra, porque são cenas que não têm tanta importância para o enredo central da história, apesar de serem cenas fantásticas que eu gostaria de ter visto no filme também, né? Então a gente vai começar esse livro justamente com o mesmo esquema do primeiro e do segundo. A gente vai ter um resumo rapidinho sobre a vida do Harry, né? O fato dele se descobrir bruxo, dos amigos, dos inimigos, da vida com os tios. E vai ser muito interessante o quanto ele vai estar cada vez mais... É difícil dizer tranquilo, né, gente? Porque ele nunca teve uma vida tranquila do lado dos Dursley, mas eles ficam menos severos, digamos assim, menos rígidos, né? Por exemplo, nesse livro a gente vai ter o Harry ganhando presentes de aniversário, né? E não vão ser somente aqueles presentes péssimos que os tios dão, né? Ele vai ter muito mais contato com os amigos ao longo das férias do que nos livros anteriores, que os tios impediam isso, né? Tanto que tem uma cena linda, perfeita, maravilhosa, que, gente, essa cena tinha que estar muito no filme, que é o Rony ligando pro Harry na casa dos tios. Isso é muito interessante, por quê? Porque o Rony é um bruxo, então ele nunca teve nenhuma experiência usando o telefone. Ele vai usar o telefone pela primeira vez justamente para falar com o Harry, porque ele sabe que o Harry mora numa casa trouxa, né? Só que assim, é muito hilário, porque quem atende é justamente o Walter. E aí o Rony não sabe direito falar no telefone, ele fica gritando com o Walter, e o Walter não entendendo nada, ficando cada vez mais nervoso e tal. Mas assim, o Rony ele tá ligando pro Harry para combinarem de irem juntos ao Beco Diagonal para comprarem o material escolar, né? E é uma situação muito hilária, gente, sério, tinha que ser... algumas coisas, né, em relação à história do Harry Potter que não são mostradas nos filmes, são justamente todo esse entrosamento que o Harry tem com os tios, né, aparece de uma forma muito resumida, porque o foco das histórias é outro, né, o mundo mágico, não é o mundo trouxa, mas tem certas cenas com os tios que é muito legal de assistir, é muito legal, assim, de visualizar, de ler, então a gente fica com esse gostinho de querer assistir, né? E é claro que a gente tem a famosa cena da tia Guilda inflando, né? Porque o Harry com raiva da forma como ela fala dos pais, e é uma cena excepcional. Essa daí é uma cena até bem fiel em relação ao livro. Eu acho que o filme não deixou a desejar em nada em relação a isso. E, obviamente, o Harry fugindo da casa dos tios, porque ele acha que não vai ser aceito de volta. E aí ele pega o Noitibus, não sem antes ver o Sinistro, né, seguindo ele pela rua. E a cena do Noitibus também é bem maneira. E aí, quando o Harry tá ali no Caldeirão Furado, é muito legal que também vai ser a primeira vez
que fora de Hogwarts, o Harry vai ter contato com o mundo bruxo. Ele vai passar as últimas semanas de férias podendo entrar e sair do beco diagonal a hora que ele bem entendesse, indo almoçar num restaurante mágico, né, indo comer uma sobremesa no beco diagonal. Então isso é muito legal também, esse novo entrosamento que ele tem com o mundo bruxo, né, que é um mundo que ele teria crescido se os seus pais não tivessem morrido. E vai ser nesse momento que o Harry vai encontrar com os Weasley e com a Hermione também, que já vão chegar no Caldeirão Furado para comprar os materiais escolares no beco diagonal. E é muito legal porque o Rony tá com uma nova varinha, curiosamente uma varinha feita de salgueiro, e foi justamente um salgueiro que quebrou a sua varinha anterior, né? Temos a cena da Hermione comprando o bichento, que é uma cena muito fofinha, e também o Fred e George com aquele humor de sempre, né? Zoando o Percy por ele ter se tornado monitor-chefe. Obviamente ele tá todo pomposo ali, se achando o máximo. Mas a gente também vai ter algumas coisas preocupantes, como o fato de que o Harry vai escutar o Sr. Weasley falando que o Sirius Black na verdade está atrás dele. E vai ser nesse momento que a Hermione fala pra ele que ele não pode ir atrás de confusão, e é quando ele dá aquela famosa resposta, que pra mim é uma resposta, sim, é um sucesso, que é quando ele fala que ele não vai atrás de confusão, é que acaba sendo sempre a confusão que encontra ele, né? E aí, já a caminho, né, de Hogwarts, a gente tem aquela ideia de que os alunos do terceiro ano estão em polvorosa porque eles vão poder visitar Hogsmeade, que é o único povoado bruxo, totalmente bruxo da Grã-Bretanha, né? E além disso tem também a questão dos dementadores. E a gente tem aquela famosa cena do Lupin dando o espectro patrono no dementador, e quando o Harry acorda, né, e é aquele mesmo esquema, ele escuta a mãe gritando e tudo mais, o Lupin oferece um chocolate pra ele, e a gente tem que focar nisso, que eu vou enfatizar toda cena em que alguém oferece chocolate pra alguém nessa saga, porque é maravilhoso, gente. Eu queria que me oferecessem chocolate assim do nada durante o dia, né? É uma saga maravilhosa em reconhecer que chocolate cura todos os males. Como? Vai melhorar. Tanto que a Madame Pomfrey vai examinar o Harry depois, e aí o Harry menciona que o professor lhe deu chocolate e tal, e a Madame Pomfrey comenta que pela primeira vez arrumaram um professor de defesa contra as artes das trevas decente, que sabe o que tá fazendo. E é muito legal também esse jeito todo, essa opinião toda debochada dela, né? A gente explorar um pouquinho mais alguns personagens que ficam mais nos bastidores. E com o início do ano letivo, com a rotina das aulas, a gente vê que a J.K. Rowling, ela dá uma orientação pro leitor em relação a tudo que vai acontecer mais na frente do livro, né? Ela vai encaminhar o leitor para a conclusão da história, né? Por quê? Porque ela vai nos apresentar o horário da Hermione, e isso vai ser muito mais enfatizado no livro do que nos filmes, em relação a como ela some e aparece do nada. A aula de adivinhação, na qual a professora Trelawney ela começa a tentar prever o futuro dos alunos, e a Hermione já fica preocupada porque ela vê que assim os livros não vão adiantar muito, né? Tanto que o Harry e o Rony até acham graça nesse momento, e até mesmo o Draco mencionando para o Harry que ele deve querer vingança em relação ao Sirius. Por quê? Porque a essa altura do campeonato o Lúcio já contou para o filho que foi o Sirius que traiu Tiago e Lilia, né? Se bobear até contou também que o Sirius era padrinho do Harry. Além disso, nós teremos outros sinais também, como por exemplo, o Snape entregando uma taça de poção fumegante para o Lupin na frente de todos os alunos, o próprio Pirraça fazendo zoações com o Lupin, né, chamando ele de louco lobo, coisas do tipo. E é nesse momento, que são assim, detalhes pequenos, mas a gente vê o quanto o Pirraça faz falta nos filmes, porque ele entrega cenas muito boas e cenas que muitas vezes trazem alguma mensagem em relação a algum personagem, como essa, por exemplo. E aí a gente também tem um entrosamento do time de quadribol da Grifinória, que é um entrosamento bem legal, e na verdade, apesar de ser o terceiro ano do Harry em Hogwarts, é o último ano do Woody, né, o capitão do time, então ele já chega com sangue nos olhos, porque é o último ano para ele conseguir fazer a Grifinória ser campeã, então ele tá muito louco em relação aos treinos de quadribol. E a gente também tem uma cena, um detalhe muito importante, que é, né, o Bichento indo atrás do Perebas o tempo todo, sem ninguém entender. Tudo bem, gente, é um gato e um rato, mas sem ninguém entender o porquê que o Bichento estava indo especificamente atrás do Perebas, sendo que ele poderia pegar qualquer rato nos terrenos de Hogwarts. E a verdade é simples, o Bichento é o maior herói dessa história, entendeu? É um herói não incompreendido porque ele estava querendo resolver o problema antes do problema se agravar.
Então, assim, é um personagem perfeito. E também temos a aula mais querida de todas do terceiro ano, que é justamente o Remo ensinando feitiços ridículos para os alunos, que é hilário. E também é um detalhe bem legal, porque no livro essa aula acontece na sala dos professores e não na sala de defesa contra as artes das trevas. Isso é interessante por quê? Isso é interessante porque agora a gente tem conhecimento de mais um cômodo da escola, que é a sala dos professores, que não aparece em nenhum momento nos filmes. E apesar desses momentos muito bons e tal, a gente tem uma cena que não é tão boa assim, que é justamente a cena do Bicurso, que é lindo, perfeito, maravilhoso, mas do Draco provocando o Bicurso, e aí a gente já sabe toda a dor de cabeça que isso vai gerar. Mas em meio a toda essa aula, né, essa rotina de aula, a gente vai ter o primeiro ataque à escola, que é o ataque, né, ao retrato da mulher gorda que guarda a passagem para a sala comunal da Grifinória. Ela é atacada pelo Sirius Black e aí todo mundo fica loucão. E aí o Dumbledore, ele tenta, obviamente a mulher gorda não tá na sua moldura, então ele precisa encontrar a pintura. Como ele vai pedir pro Filch procurar pela escola. E assim, gente, eu sei que o Filch é um personagem muito negativo, muito péssimo, muito irritante, mas é sacanagem com ele, né? Ele ser a única pessoa que tem que procurar uma mulher em todos aqueles quadros de Hogwarts. Vocês já viram quantos quadros tem só nas escadarias? Mas por sorte, a gente conhece, né? Eles acham ela de uma forma muito rápida. A mulher gorda está ali. Mas ela se nega a voltar para sua moldura e agora eles precisam achar um substituto, né? E é um cavaleiro muito atrapalhado. O quadro é o retrato de um cavaleiro muito atrapalhado que fica como substituto, que quer sempre comprar briga com os alunos, que a cada hora inventa uma senha nova e uma mais maluca do que a outra, mas acaba sendo um personagem também muito interessante que não aparece nos filmes, porque ele interage muito com os personagens e interage em vários outros livros, em várias outras histórias. Ele está presente em Hogwarts até mesmo quando a batalha final acontece. Então é muito legal ver o entrosamento também desses quadros. E diante de todo esse tom sombrio e de medo por conta da fuga do Sirius, a gente tem obviamente os Dementadores protegendo as entradas do castelo. Isso contra, né, depois de muita exigência do Ministério e contra a vontade do Dumbledore, que vai falar que nenhum dementador vai cruzar a soleira daquela escola enquanto ele for diretor. Tipo, ele tá muito bolado dos dementadores estarem ali na frente do castelo, né, no terreno do castelo. E obviamente que ele não deixaria nenhuma dessas criaturas entrar de fato no castelo, mesmo depois desse suposto ataque que foi feito em frente à sala comunal da Grifinória. E a situação vai se agravar porque nós temos o primeiro jogo de quadribol da temporada, que é contra a Lufa-Lufa. E o Olívio, né, o Woody, ele tá com sangue nos olhos, e o Fred e o George brincam, dizendo que jogar contra a Lufa-Lufa é moleza, que ele tá levando o time muito a sério. E a gente tem alguns detalhes muito importantes, como, por exemplo, o fato do Cedrico aparecer pela primeira vez na história, né, ele aparece antes do quarto ano, como mostra no filme, né, e ele é o apanhador da Lufa-Lufa. E ele é um personagem muito promissor, porque a gente vai ter toda aquela situação de que o Harry vai ser atacado pelos Dementadores durante o jogo, e o Cedrico, mesmo a vitória da Lufa-Lufa valendo, o Cedrico pede que o jogo seja remarcado, que seja invalidado, que seja feito outro jogo. Isso é muito legal, a gente vê toda a nobreza que o personagem tem. Nobreza essa que não foi muito aproveitada nos filmes, né? Eu particularmente não acho o Cedrico um personagem tão bom assim no cinema, acho ele um pouquinho sem graça em comparação aos livros. Ele mostra muito nos livros e a gente tem obviamente toda a ideia do Dumbledore muito bolado por conta desse ataque dos Dementadores. E com o passar do ano letivo vai se aproximando o Natal e aí a gente já vai entrar ainda mais nas informações dessa história, né? Como, por exemplo, o primeiro fato de que a gente está vendo que agora finalmente os alunos, com o Lupin como professor, eles estão aprendendo defesa contra as artes das trevas de fato. Tanto os alunos quanto os leitores, né? A gente tem que levar em consideração que esse livro é o que tem mais conteúdo em relação à aula de defesa contra as artes das trevas, né? Até a gente conseguiu ter mais noção do que é essa matéria. Mas a gente tem o passeio a Hogsmeade, que o Harry não poderia ir, mas obviamente ele vai, porque o Fred e o George dão para ele o mapa do Maroto, e aí ele consegue ouvir a conversa entre o Hagrid, a Minerva, o Fudge, mostrando que, assim, falando, né, que o Sirius traiu o Tiago e a Lilian,
que o Sirius é o padrinho do Harry, o Hagrid contando como o Sirius ficou consternado no dia em que os pais do Harry foram mortos. O Fudge, isso é muito importante, porque o Fudge, nessa conversa, fala que acredita que Voldemort está vivo, mas está muito fraco, e que o Sirius fugiu para tentar se unir ao seu mestre. Cara, presta atenção nessa frase. O Fudge acredita que o Voldemort está vivo, mas está fraco. Como é que ele não acredita no Harry e no Dumbledore no ano seguinte, quando o Voldemort retorna? Se ele mesmo aqui fala que ele tá vivo. Cara, é uma incoerência. O Fudge, eu acho que o Fudge é uma incoerência até para a própria J.K. Rowling, gente, só pode. E ao longo do ano letivo, a gente vai ter outras informações, como, por exemplo, no momento em que o Snape flagra o Harry com o mapa do Maroto, ele questiona, principalmente ao Lupin, que encontra também com eles ali na cena, se o Harry não conseguiu o mapa diretamente com os fabricantes, né? Já dando essa indireta. E também, né, é revelado, assim, pelo menos fica de conhecimento do Harry, que o Tiago salvou o Snape, né, salvou a vida do Snape de uma peça que ele próprio e os amigos pregaram, né? Sem falar também que a gente começa, né, a gente tem conhecimento nesse livro que o Salgueiro Lutador, ele foi plantado nos terrenos de Hogwarts quando o Remus chegou na escola, né? Olha a pista aí. Então, e além disso, a gente também tem outros conhecimentos, como, por exemplo, o fato do Carlinhos não aparecer tanto na história, mas ele aparece mais nos livros, né? Porque no filme nem aparecer, ele aparece. O Carlinhos, o irmão mais velho do Rony, né? O segundo irmão mais velho, ele foi apanhador da Grifinória. É muito legal ver que os Weasley, eles têm um histórico forte de quadribol dentro da escola, e também até mesmo a cena em que o Fred e o George, eles param de brincar. Por quê? Porque eles estão no 5º ano, eles estão fazendo os nomes, né? Os níveis ordinários em magia. Então, como é uma prova extremamente difícil e complexa, até eles pararam e estão estudando, né? Estão quebrando a cabeça para estudar. E já caminhando para o final, né? Para o clímax da história, a gente tem aquela famosa cena que é extremamente triste, apesar de sabermos que não exatamente aconteceu daquela forma, mas a gente tem a execução do Bicurso, né? A execução do Bicurso, que é terrível, gente, sério, mexeu com um bichinho não dá certo, mesmo sendo um bichinho mágico, mas não, tá? Maus tratos jamais. E a gente tem também a famosa cena, aquela cena linda da Hermione batendo no Draco, né? Diante, assim, da postura superior que o Draco sente, ainda mais após o julgamento do Bicurso, né? E também vamos ter, nesse momento, a grande revelação em relação ao Sirius, ao Lupin, ao Snape, né? O Sirius em forma de cachorro, que no caso seria o Sinistro, aparece, leva o trio para a Casa dos Gritos através de uma passagem secreta no Salgueiro Lutador, e ali vai contar toda a história. E a gente descobre toda a verdade em relação ao Sirius, que o Sirius fala que ele nunca foi o fiel do segredo da Lilian e do Thiago, porque seria muito óbvio se fosse ele. Ele sugeriu colocar o Pedro Pettigrew como fiel do segredo, porque aí não seria nem um pouco óbvio. Concordo, não seria nem um pouco óbvio, mas assim, a gente sabe que o Pedro era extremamente fraco, né? Se ele já não tivesse se aliado ao Voldemort nessa época, ele com certeza, sob uma tortura, sob a maldição Cruciatus, ele teria revelado as coisas, né? Então, acabou sendo ingenuidade também um pouco do Sirius. E aí a gente vê também que o Sirius, ele foge de Azkaban quando vê a foto do Rony com a família no jornal. Porque o Rony e a família viajaram para o Egito, e assim a foto deles saiu no jornal. O Sirius vê que o Pereba está com o Rony, e assim ele finalmente consegue, né, resolve tomar uma atitude e sai de Azkaban. Tanto que, ao mesmo tempo em que ele foge de Azkaban por conta dessa foto, o Perebas, ele começa a ficar doente, perde pelo e tudo mais, quando descobre que o Sirius tinha fugido da prisão. Ou seja, tá tudo interligado, né? São esses detalhes mínimos na história que estão interligados, mas que a gente, quando lê pela primeira vez, a gente não faz totalmente essa ligação, né? A gente não entende essas referências. Então é muito bom reler e ver realmente que estava tudo interligado ali, estava tudo relacionado. E diante dessas explicações, e para surpresa de todo mundo, o Harry acredita no Sirius. E é um momento muito singelo, muito bonito, né, de afeição entre o padrinho e o afilhado. Só que logo depois a gente parte para esse momento mais dark da história, que é quando eles são atacados pelos dementadores no lago. O dementador, inclusive, tira o capuz, né? O Harry vê toda a forma, o nada, né? Só aquela boca
pronta para sugar a alma dos dois, até que ele vê também o feitiço do patrono sendo conjurado no outro lado do rio. E aí, quando eles acordam, eles estão na enfermaria, o Sirius está preso na torre de astronomia, o ministro da magia já tá lá, tá esperando o Dementador para fazer o julgamento e tudo mais. E o Harry e a Hermione, eles vão tentar convencer ao máximo que o Sirius é inocente. O Snape vai ficar extremamente inflexível por conta de tudo que ele viveu com esse grupo na época da escola. Mas o Dumbledore ele vai acreditar e vai ajudar a dupla até a salvar tanto o Sirius quanto o Bicurso voltando no tempo, que é uma das cenas bem legais em relação ao vira-tempo. As regras de viagem do tempo, o fato de você conseguir a permissão do Ministério para utilizar um vira-tempo é extremamente, algo extremamente restrito. Mas a Hermione conseguiu, a Minerva escreveu para o Ministério, fez toda assim, uma definição de como a Hermione é responsável, tal, uma excelente aluna. Então a gente vê o quanto ela foi reconhecida, o quanto o seu senso de responsabilidade, o seu estudo, tudo isso foi reconhecido pelo próprio Ministério, acaba sendo bem legal. E diante dessa segunda fuga do Sirius, nós temos a reação dos outros personagens, que são as melhores possíveis, O Snape tá irado, tá descontrolado com a fuga dele, e o Fudge, ele tá todo cabisbaixo, pasmo, se sentindo humilhado, dizendo que vai virar piada com essa segunda fuga. Agora imagina se a fuga do hipogrifo vazar, Só que uma das questões mais interessantes é que justamente ele vê que depois dos Dementadores não terem dado certo, porque eles causaram uma série de problemas em Hogwarts, ele sugere colocar em volta dos terrenos da escola para proteger os alunos dragões no lugar dos Dementadores. Só que ele achou o Bicurso um perigo para todo mundo, mas ele quer colocar dragões. Cara, como é que funciona a mente do Fudge, que eu ainda não entendi como é que é, assim, essa situação dele, O que se passa na cabeça dele. Cara, a cada livro, a cada ano que passa, o Fudge só piora. E com toda essa situação, o Dumbledore, no final do ano letivo, vai falar com o Harry, Ele até menciona que pensa em dar um aumento para a Trelawney, pois a Trelawney fez uma segunda evidência correta, Aquela ideia de que o aprendiz, o seguidor, se uniria ao mestre naquela noite. Todo mundo achou que fosse o Sirius, mas na verdade era o Pedro Pettigrew com o Voldemort. E ele também, obviamente, é o Dumbledore. Então ele tem sempre que dar uma frase assim icônica pra gente, falar uma frase sensacional pro Harry, na qual ele fala, pro Harry, se você acha que aqueles que amamos realmente morrem, que não nos lembramos deles nos momentos de grandes dificuldades, que eles não estão vivos dentro de nós. Então assim, o Dumbledore tem sempre que ter o seu momento icônico, e logo em seguida a gente vê também um momento muito emocionante, que é o Sirius escrevendo uma carta pro Harry, dando permissão para o Harry, enquanto padrinho, dando permissão para o Harry visitar Hogsmeade. E é muito bonitinho, porque obviamente é uma carta, um documento que o Dumbledore, enquanto diretor da escola, vai aceitar. E o Sirius também dá um presente para o Rony, já que o Rony perdeu o Perebas por causa dele, que é justamente o Pititinho, uma corujinha muito fofinha que não aparece tanto. Ai, gente, tem certas cenas, certos personagens que tinham que aparecer muito mais no livro, no filme, do que no livro, assim, sério. E um detalhe muito importante que eu acabei não falando no meio da história, mas que na verdade o filme até termina assim, é justamente a questão da vassoura, O Harry perde a sua Nimbus 2000 quando é atacado pelos Dementadores no jogo de quadribol, só que ele ganha, pelo correio, sem saber de quem é, uma Fairy Bolt, que é a vassoura mais cobiçada daquele ano, que praticamente todo o time de quadribol da Irlanda comprou para jogar a Copa Mundial e tal. E aí, no filme, eles fazem uma adaptação até bem interessante, porque realmente o assunto da vassoura não é essencial para o desenvolver da história, Seria meio que uma, digamos, perda de tempo para você adaptar isso para o cinema, E no cinema tempo é dinheiro, não dava para estender muito o tempo o filme. Só que no filme foi legal que eles botaram a Firebolt no final, com eles sabendo quem tinha dado, que tinha sido o Sirius, mas sabendo também que o Sirius é inocente. Mas no livro tem uma questão muito interessante, que o Sirius manda a vassoura antes de falar com o Harry, antes de ser visto no castelo. Então assim, ninguém sabe quem mandou aquela vassoura. E a Hermione acha que foi o Sirius, que aquela vassoura podia estar enfeitiçada com alguma azaração e tal. Então ela perturba muito, ela realmente está muito chata nessa questão da vassoura. Tanto que o Harry e o Rony ficam muito injuriados com ela. Porque vendo isso, vendo que o pensamento da Hermione faz sentido,
a Minerva tira a vassoura do Harry para fazer todo tipo de exame de feitiço nela, né? E aí depois de um tempo, a Minerva devolve a vassoura dizendo que ela tá limpa, né? Não tá com nenhuma azaração e tal. E ainda fala pro Harry destroçar o jogo inimigo, porque a Minerva é uma foferrenha, assim, né? De quadribol. As duas maneiras são muito legais de falar sobre a vassoura, mas eu fico realmente dividida, eu não sei qual eu prefiro, porque eu acho que as duas ficaram muito boas. E pra terminar esse ano, nós voltamos para a estação King's Cross com o Harry muito mais leve e aliviado por saber a verdade em relação aos seus pais e ao seu padrinho. E ele menciona também para os Dursley que o Sirius, o seu padrinho, ele é um fugitivo, um assassino condenado, né? Justamente para dar esse medo já para os seus tios em relação a como tratá-lo, né? Que os Dursley tinham que tratá-lo bem, que senão ele ia falar com o padrinho ia lá resolver a situação. Então acaba sendo também uma cena muito bem humorada, né? Esse livro é um livro muito bom, gente, sério. Esse livrinho tá aqui no meu coração. Tá no meu primeiro lugar de melhores livros que eu já li, não sai daqui nunca, né? Não sai desse lugar jamais. E assim, como eu falei, é um livro que mantém aquela a essência mais infanto-juvenil, né? Aquela história mais leve, mais de boa pro público infantil. Ao mesmo tempo, já traz uma história mais sombria, né? Que vai ajudar a caminhar aí para o quarto ano do Harry em Hogwarts, que já é um ano mais de amadurecimento, né? Um amadurecimento mais intenso, né? Mas O Prisioneiro de Azkaban é um livro incrível, é um dos filmes mais incríveis também, né? Como eu falei, a adaptação não tem tantas mudanças radicais. Eu acho que a mudança mais radical no filme é justamente a questão da Firebolt, né? Da vassoura. E é um dos melhores filmes, um dos melhores livros da saga, um dos melhores momentos que a gente tem uma expansão do universo, conhecendo cada vez mais o passado do Harry e até mesmo novas criaturas do mundo bruxo. E vocês, já leram Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban? Curtiram? É o livro favorito de vocês? Se não é, qual é o que vocês mais gostam? E o que vocês acharam do filme? Foi uma boa adaptação? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!